Cresce o número de microempreendedores no Brasil. Governo federal anuncia medidas para combater queimadas e desmatamento ilegal. Como é morar no Alto de Pinheiros, uma das regiões mais calmas e arborizadas de São Paulo? Crise hídrica. Quais ações podem evitar o desabastecimento? Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Chegamos. Tudo bem com você? Tá começando Notícias do Bem. Hoje é dia 2 de setembro. A partir de agora tem muita informação para você aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A gente preparou muitas reportagens especiais, temos entrevistas também que vão acrescentar muito no seu dia. Então eu convido você a ficar com a gente aqui nas próximas 2 horas, acompanhar todas as informações que a gente vai passar para você e participar também, né, Tainá? Tudo bem? Exatamente, tudo bem. Vamos lá, né? É isso mesmo, ó, gente. Participe do nosso chat, mande sua mensagem, deixe seu recadinho aqui, ó, que eu estarei acompanhando. Eu tô de olho, hein? De olho o tempo todo. Então, fale de onde você está falando, conte como está sendo aí a sua quinta-feira. E, claro, nós temos muitas entrevistas, nós temos matérias. Deixe o seu recado, a sua opinião também, é muito importante para a gente. Então, participe dessa comunicação, participe desse programa, que ele é feito para você, gente. Exato. E não esqueça de curtir o nosso vídeo aí embaixo. Ó. Tem um joinha aí em algum lugar, que eu não sei se é do lado... Eu nunca sei se é do lado direito ou se é do lado esquerdo, mas tá aí embaixo. Aliás, curta aí. Curtir, né? É compartilhar também. Claro. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, né? E não esqueça de fazer a sua inscrição também no nosso canal, caso você esteja passando por aqui e ainda não seja inscrito. Faça a sua inscrição, ative as notificações, ative o sininho aí, para que você receba todas as informações a respeito do canal da IPP-TV. Assim, sempre que estiver começando um programa novo, sempre que estiver começando um culto na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser avisado e aí você vai poder acompanhar com a gente em tempo real. A IPP-TV é a sua TV missionária e você pode ajudar a gente nesse crescimento fazendo exatamente isso, né? Para que a gente se torne mais relevante aqui na plataforma. Ó, o Eduardo de Barros já colocou aqui, ó, paz do Senhor, Eduardo. Então, gente, você que está aí nos acompanhando, já deixa sua mensagem aqui, ó. Por enquanto, só o Edu. Vamos começar, então? Bora? O Brasil registrou um boom de microempreendedores nos últimos meses. Pois é muita gente criativa no mercado, fazendo de tudo e utilizando os poucos recursos próprios para girar o seu próprio negócio. Vamos ver. As vitrines ganham cada vez mais espaço e hoje as telas dos celulares são uma extensão delas. Basta acessar um site ou uma página e pronto, é só escolher o seu produto. Nos últimos anos, o mercado registrou um boom dos novos microempreendedores individuais, os chamados MEIs. No Brasil, dados recentes apontam um crescimento superior a 1,4 milhões, segundo informações do Portal do Empreendedor do Governo Federal. Muita gente criativa no mercado, fazendo de tudo e utilizando poucos recursos para gerar o seu próprio negócio. Então, eu tinha acabado de sair do ensino médio, que no ensino médio eu já fazia doces para venda lá, pra gente conseguir arrecadar dinheiro para a formatura. Então, eu já fazia doces ali. E aí, eu saí do ensino médio, entrou a pandemia, e aí eu já não tava mais trabalhando, já não tava conseguindo mais o meu dinheirinho, né? E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Já tava bem na época da Páscoa, o que tava um boom, esses ovos de Páscoa recheados. Então eu falei, vou fazer pra ganhar um dinheirinho extra. E ali eu me encontrei. Com a pandemia, muitos trabalhadores perderam seus postos de trabalho, perderam seus empregos. Outras empresas fecharam postos de trabalho, não contratando outros trabalhadores. Existe um tipo de empreendedor que é o empreendedor que, por um motivo, como por exemplo, perdeu o emprego, ele quer montar um negócio. E exatamente neste momento que ainda estamos vivendo da pandemia, muitos trabalhadores que perderam seus empregos, eles se cadastraram no MEI e estão fazendo as suas atividades de forma autônoma ou até como autônomo ou até
fazendo as suas atividades como um empreendedor. Claro que o MEI ele serve tanto para serviços quanto para produtos. É importante saber que você não passa a ser um empreendedor apenas por ter se tornado MEI. Ser empreendedor é muito mais do que montar um negócio e esperar o cliente aparecer. Você precisa se destacar no mercado. A estratégia que o empreendedor deve ter é sempre inovar, buscar novidades e sempre trazendo para o consumidor aquilo que ele mais quer, que são novidades e coisas diferentes. Claro que ele não pode se esquecer de sempre ter não só as novidades, mas ter qualidade nos produtos e serviços que ele oferece. As vantagens de ser MEI são muitas. Eu acho que a principal é você ali ter um registro, né, com a prefeitura, você ter um registro das suas vendas, das suas compras, por exemplo, mas ali o MEI te ajuda tanto a comprar em atacado, a vender para grandes empresas, a trabalhar com mais profissionalismo. Outro ponto fundamental é pensar na qualificação profissional. Isso vale para os novos e para quem já se aventura no empreendedorismo. O que aconteceu com o movimento dos consumidores? O momento de compra dos consumidores mudou de sair de casa para ir até um ponto de venda, um PDV que a gente chama no varejo, para poder comprar os seus produtos. E o que ele fez? Os seus pedidos todos praticamente por delivery. Então o delivery ele cresceu assustadoramente. Os apps de entrega cresceram muito. Então, o que o empreendedor tem que fazer é manter essa conveniência para o seu consumidor, produzindo seus produtos e, claro, também oferecendo seus serviços, mas levando até em casa. Claro que alguns tipos de serviço você não precisa estar presencialmente, pode fazer por online. Né? Agora, os produtos, não deixe de ter esse canal de venda que é através do delivery. A tendência é que o mercado de microempreendedores individuais continue crescendo. Essa perspectiva aponta também um aumento na concorrência e surgimento de novos talentos. Uma série de cursos gratuitos possibilita capacitação profissional em vários setores. Eu tenho trabalhado bastante com as redes sociais, também divulgação assim no WhatsApp, mas o que eu trabalho mais é o Instagram. E, além disso, eu acho que nesse ramo o que dá mais certo é ali a divulgação boca a boca. Para muitos especialistas, com a diminuição de vagas de empregos formais, esse é um movimento sem volta. Se nós compararmos o Brasil com países mais desenvolvidos, nós temos aqui a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que ela exige que os empresários tenham que pagar muitos benefícios para o empregador. O que acontece? O empregador reduz a quantidade de aberturas de postos de trabalho, os produtos desse empregador ficam mais caros e isso faz com que ele venda menos, vendendo menos, ele cresce menos. E o Brasil está se modernizando nesta parte e, com certeza, a criação de postos de trabalho está aumentando muito por conta dessa mudança. Olha só, né? Vamos esperar que melhore ainda mais. E que cresça ainda mais, né? Que essas iniciativas cresçam ainda mais e tenham cada vez mais sucesso. Isso mesmo. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai sediar no próximo sábado, dia 17, às 14h, a Conferência dos Direitos da Criança. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem o Procurador da República, Dr. Guilherme Shelby, que vai ser o palestrante do evento. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. É um grande prazer poder recebê-lo para a gente ter essa conversa aqui sobre esse tema que é tão importante, que é tão discutido e que precisa ser cada vez mais esclarecido, né? Quando a gente fala de direitos da criança, é muita coisa para a gente falar, né? Sim, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, uma honra. A dos direitos da criança é
uma tentativa de trazer o povo de Deus, os cristãos, professores, líderes de ministério infantil, pastores, ao entendimento de que as leis que defendem a criança são tão espirituais quanto orar por elas. É uma ideia radical, mas é bíblica. Ou seja, não podemos só falar, precisamos agir. E no caso da criança, a família pede, as famílias cristãs pedem socorro. E o que nós vamos trazer exatamente é a conscientização, o treinamento. Aliás, não será uma conferência proselitista. Eu não vou fazer pregação, eu vou dar instruções práticas e legais para que os cristãos saibam proteger seus filhos e saibam orientar os seus alunos, no caso dos professores cristãos. Doutor, esse é um tema muito polêmico hoje em dia, quando a gente fala dos direitos da criança a partir da nossa cosmovisão bíblica, né? Olha, é surpreendente, os cristãos, eles talvez tenham se isolado demais nos templos. Nós ficamos, talvez, demais só com a nossa própria visão. E não percebemos que as leis brasileiras, é surpreendente, as leis brasileiras estão encharcadas da visão cristã. Então não precisamos falar de Bíblia. Se você for ao artigo 79, os queridos telespectadores, abra o Estatuto da Criança, Lei 8.069. Vai no artigo 79. Sabe o que está dizendo lá? Que as revistas, as publicações dirigidas a crianças e adolescentes devem respeitar os valores éticos da família. Olha, é uma lei brasileira. Então, nós não sabemos disso. O pastor não sabe disso, o professor não sabe disso, as famílias não sabem disso. O resultado é esse caos que estamos vendo nas famílias e nas escolas. Porque muitos de nós pensam, o problema é o que está acontecendo nas escolas, nas mídias. A família também está sendo instrumento de erotização dos filhos. Os pais deixam os filhos assistir o que bem querem. Eu estou me referindo a pais cristãos. Não têm o cuidado devido com as redes sociais, não sabem os limites, que a lei impõe limites à família, limites corretos, justos, porque, infelizmente, a criança é alvo de proteção maior. E até nas famílias, abusos ocorrem, violações ocorrem. Então, nós temos que trazer à consciência dos cristãos o conhecimento das leis, porque é isso que tem valor fora dos templos. Se você levar a Bíblia para a escola e exigir o respeito a seus filhos, ninguém vai dar bola a você. Agora, se você levar o Código Penal, o Código Civil, fique seguro, todo mundo vai te respeitar. Tá certo, doutor. E esse é um problema, como o senhor disse, que começa na família. Quer dizer, então, por isso essa conferência ela é voltada para os líderes, é voltada para pastores, para líderes de ministérios, mas também para os pais, né? Porque os pais têm uma função que é fundamental e que muitos pais, apesar de cristãos, estão deixando de fazer, né? Estão terceirizando para a escola, estão terceirizando para outras pessoas, e aí a coisa vai cada vez pior, né? Os pais serão muito bem-vindos, pais, mães, avós que têm a guarda ou são responsáveis pelos netos. É bom lembrar, né? 18% das famílias brasileiras, os avós é que cuidam, criam, educam os netos. Não tem pai nem mãe. Mas o alvo dessa conferência não é a família. Poderemos sim, qualquer pai e mãe que desejar pode ir na conferência. O nosso alvo é específico. São os líderes cristãos que cuidam de crianças e famílias. Esse é o nosso alvo. O líder que cuida. O lema é, primeiro vamos cuidar de quem cuida. Então, nosso alvo agora é o líder de ministério infantil, líder de ministério de família, os professores cristãos que estão em escolas públicas, em escolas particulares, confessionais ou não, pastores, porque a questão da defesa da criança vai em breve ser instrumento pelos ativistas sexuais para calar o discurso, para calar a pregação. Por quê? Eles vão começar a questionar com base na visão distorcida que eles fazem da Constituição e das leis, para impedir que a visão bíblica seja ministrada nos cultos. Vão alegar que é homofóbica, vão alegar que é machista. Então, se a igreja não acordar, quando ela menos esperar, ela vai ter uma mordaça.
E isso está sendo feito em público. Então, eu proponho que nós não esperemos o pior para agir. Por isso o chamado aos pastores, não é? Porque os pastores estão achando que a coisa é só com família, com escola. Não, não. O alvo vamos dizer assim, dessas ativistas sexuais que querem transformar a mente das crianças, que querem impedir qualquer fala que seja contra as suas propostas malucas, por sinal, o alvo deles é calar a igreja. E os pastores não estão percebendo isso. Guilherme, até tem você falando aí, me veio uma lembrança, né? O que nós estamos vivendo hoje lá na Europa, né? Na última entrevista que nós tivemos com alguns missionários, eles disseram assim que os jovens de lá, muitos jovens, não acreditam, não creem nem em Deus, porque isso não é passado, não é ensinado, culturalmente falando, onde já foi o berço, né, do evangelho, do protestantismo, hoje é uma frieza. Então, a gente pode dizer que isso é consequência de tudo isso, né, que nós estamos começando a viver aqui no Brasil, quer dizer, seria o início do processo aqui? Olha, a Europa, eu estive na Alemanha recentemente, não é? Eu falo alemão, eu conversando com pessoas, eu sempre falo Gott segnet dich, Deus te abençoe em alemão, é uma fala frequente minha. E eu fico assustado. As pessoas não sabem o que é isso. O cristianismo agoniza na Alemanha. O cristianismo agoniza na Suíça. E eu me refiro a isso por causa dos autores, né? Claro. Agonizando. Na América, nos Estados Unidos, amigos, já não é mais um país cristão. A igreja brasileira tem que acordar. Alguma errado. E a mesma semente que foi plantada lá, foi plantada aqui. Nós temos tempo para reagir a isso. Só que a minha proposta, e por isso a Conferência dos Direitos da Criança, é que as igrejas tenham uma pauta universal. Eu adoto a infância, a família, que todo mundo, é verdade, todo mundo quer defender criança, mas nós temos que usar a linguagem da cidadania, e não o crentez. Não é evangelismo, não é a pregação da palavra. A presença da criança é amor próximo. E nós talvez tenhamos exagerado no falar. E não estamos cuidando na mesma proporção. No caso específico, o clamor, e aqui eu me refiro aos cristãos que estão me ouvindo, há um clamor para a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós esquecemos isso. Os pais acham que, os líderes em geral cristãos, eles acham que amar as crianças é pregar o evangelho para ela. Está certo, mas incompleto. Amar as crianças também é protegê-las do mal. Amar as crianças também é exigir respeito aos direitos delas nas mídias, nas escolas, nos ambientes públicos da sua cidade. Mas nós não, nessa área nós não agimos. O que a Conferência dos Direitos da Criança quer é mudar essa história. É a igreja não apenas se defender de ataques, mas ela ocupar espaços. E na área pública, nas escolas, nos tribunais, além dos templos, nós temos que conhecer as leis. Porque cidadania é exigir respeito às leis e respeitar o direito dos outros. Certo, vai ser uma programação bastante extensa, né, doutor Guilherme? Vai ser na sexta-feira e começa a partir das 14h e vai acontecer durante toda a tarde, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito de como é que vai ser essa programação e como as pessoas podem participar. Bem, o link de inscrição está acessível no próprio site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A ideia qual é? Primeiro, levar o conhecimento básico das leis que protegem infância, família e professores. É interessante isso, porque as duas esferas de maior relevância na formação da criança é a família, em primeiro lugar, e a escola. Então nós vamos unir a visão, a lei, como a lei dá direitos e deveres à família e aos professores. E por que os líderes de ministério infantil? Porque essas mesmas leis que regem educação e família e os direitos da criança também se aplicam nas atividades do Ministério Infantil e de Família, com crianças, adolescentes e jovens. Então nós vamos dar orientação prática, não é proselitismo, nós vamos dar instrução prática, como agir em situações reais, e o alvo, gente, o alvo dessa conferência é a prevenção do abuso sexual contra crianças. Nós vamos dar muita ênfase a isso, sobretudo a prática ilegal que está ocorrendo em materiais didáticos, em mídias, em filmes, em músicas.
de apresentar conteúdos impróprios às crianças. Nós vamos mostrar as leis, vamos explicar como exigir respeito a essas leis e vamos também treinar os líderes de Ministério Infantil, de família e professores, pastores também, não é? Vamos treiná-los a como repassar esse conhecimento para as famílias. O nosso alvo com os líderes é que eles, bem treinados, repassem esse conhecimento depois da conferência, eles vão para suas igrejas com um manual de como treinar as famílias da sua igreja. É por isso que o alvo são os líderes das igrejas. Porque imagina, se nós tivermos 300 líderes de igrejas lá, são 300 igrejas que vão ser alcançadas por esse conhecimento. Porque o líder treinado, eu vou levar livros, materiais didáticos para as pessoas poderem aplicar e eles poderão, então, voltando à sua igreja, treinar as famílias, não apenas em palestras. Nós vamos ensinar ações cotidianas, diárias até, em que a gente pode mandar mensagens de edificação e conhecimento para as famílias poderem proteger seus filhos. Entendi. O senhor falou algo que assim, é muito comum e que a gente já vê há algum tempo acontecendo, a gente pode dizer já há bastante tempo acontecendo, que é a questão da erotização das crianças e dos adolescentes por de várias formas, né? Como o senhor disse, né? Através da música, através dos livros, através da mídia, enfim. São vários ataques que acontecem. A gente está, na opinião do senhor, a igreja, nós, os líderes, nós estamos demorando para dar a resposta adequada? Não só demoramos, eu quero fazer aqui uma metáfora que vai deixar vocês meio tristes, né? Nós estamos chegando nos últimos 15 minutos do segundo tempo. A partida já aconteceu quase toda. E estamos perdendo de 3-0. O inimigo ocupou as escolas, as creches. O inimigo, eu digo, aqueles adversários da cidadania, dos direitos da criança. Eles se dizem defensores da criança. É só uma capa, é só um verniz, mas não são defensores dos direitos da criança. Eles pervertem as crianças. Eles fazem da lei um instrumento de violar a integridade, a inocência das crianças. E a lei proíbe isso. Só que esses ativistas que fazem o mal, a maior arma deles é o desconhecimento das leis pelos bons. Então as lideranças cristãs, e os cristãos em geral, as famílias também, elas não estão no campo de batalha com esses amalequitas. Eu recordo aqui Êxodo 17, você pode anotar, Êxodo 17, versículos 8 a 14. Estamos sofrendo um ataque amalequita. Só que eles não estão atacando a igreja, o povo de Deus. Eles estão atacando só as crianças. Esses amalequitas, eles vieram só para crianças e adolescentes. Então, é preciso que os Josué se levantem. É verdade. E Josué não vai enfrentar os amalequitas com rolos da palavra, nem com discursos ou proclamações. É com armas. E aí eu digo para vocês, as armas dos Josué dessa geração são as leis. São as medidas legais e o conhecimento das leis. Então, nós, assim, precisamos urgente ter consciência de que é preciso agir nos templos. Nos templos estamos bem, graças a Deus. Eu estou aqui numa igreja com pregadores, com pastores, evangelistas, missionários maravilhosos. A questão é que na segunda-feira a igreja vai mal. E a segunda-feira que eu me refiro são as famílias. São os cristãos. Nós não estamos transformando cidades, nem as crianças da igreja, porque elas estão sendo alvo dessa perversa atitude de erotização pública, não é? É verdade. É até chocante. Assim, é triste, né? Triste. É triste realmente, como o senhor disse. Tem essa avaliação mesmo, e é real isso. Mas, e fala um pouquinho só pra gente, acho que já caminhar, pra gente encerrar, né, a nossa conversa. Como que foi que surgiu essa iniciativa? Óbvio, né? Acho que depois de ver esses números, de ver esses resultados, acho que a gente assistindo a tudo isso, eis que surge essa iniciativa, né? De buscar a igreja, a escola, né? E trazer essa clareza das leis, trazer estratégias eficazes, né? Uma iniciativa conjunta, né? São vários órgãos participando, não é isso, doutor? Sim, eu sou muito honrado, agradeço a Deus pela vida da liderança dessa igreja, o pastor Erival, pastor Hernandes Dias Lopes. Eu não sou merecedor dessa honra, mas a causa é maior do que o Guilherme.
Então, na verdade, eu venho aqui como um Josué, não é? Eu sou Josué. Eu preciso de Moisés. Moisés tem que estar com o braço erguido na minha direção. O Josué, porque eu tenho as armas, eu tenho as leis, eu tenho a estratégia, nós temos, né? Nós temos. Eu sou um dos Josués. Então, a ideia é que exatamente a gente possa ir além do domingo à noite. As proclamações da igreja são extraordinárias e fundamentos de tudo que somos. A fé, a leitura da palavra, a meditar de dia e de noite, a intercessão, ok. Só que o cristão, ele vai além. Ele não é grego. O grego fica só na conversa e no estudo. Essa é a mentalidade grega. Ela é retórica e razão. Estudar e falar. Esse é o grego. O judaico-cristão, a mentalidade judaico-cristão, além da proclamação e do estudo, sim, nós temos isso. Nós temos um antídoto para a mentalidade grega, somente proclamadora, estudiosa. Temos o amor ao próximo. Então, essa conferência, eu há 30 anos milito em defesa da infância, gente. Então, eu tenho aí uma carreira de mais de 3 décadas, na verdade. E essa é um clamor, Eu não me conformo de ver as crianças cristãs sendo sacrificadas. E a igreja orando apenas. E aí vocês pensam, nossa, mas orar não é suficiente? Não, em muitas situações não. A oração em muitas situações é suficiente, mas em outras não. Você imagina a figura de João, em capítulo 2 de João, Jesus não orou, ele pegou o azorrague. Aí você fica, meu Deus, olha a Bíblia. Jesus se arma com a azorrague e vai ao local da iniquidade e derruba as bancas dos vendilhões, dos mercadores que praticavam o mal, que violavam a lei. Percebam, orar é fundamento, mas muitas vezes não basta. Você tem que ter atitudes dentro das leis, porque quando Jesus vai ao templo, ele vai com autoridade, porque os vendilhões sabiam que estavam praticando mal, mas ele vai armado com azorrague. Amigos, a azorrague é uma arma poderosa, não é de brincadeira não. Então, trazendo isso para a nossa realidade, não precisamos nos armar, viu, gente? Eu não estou querendo aqui ninguém se armar com revólver, não é. A metáfora é instrumentos de segurança e eficácia para a defesa da justiça. E o meu clamor, né, é que a igreja de São Paulo, a gente não está acostumado a ouvir isso, né? Mas a Bíblia nunca fala a igreja de Paulo, a igreja de Apolo, a igreja da cidade. Eu faço aqui um convite aos pastores e líderes de igrejas de São Paulo, da igreja de São Paulo, para nos reunirmos, porque nós podemos mudar, podemos transformar a infância, a família, as escolas, por meio da oração, sim, das proclamações, sim, mas de segunda a sexta, precisamos dos Josués da igreja, os professores, os líderes, as famílias cristãs, treinadas e preparadas para exigir seus direitos e respeitar o direito também dos que lidam conosco. Tá certo. Muito bom. A gente quer agradecer a participação, né, do Procurador da República, Dr. Guilherme Shelby, participando aqui com a gente no nosso Notícias do Bem, falando a respeito dessa Conferência dos Direitos da Criança. Só lembrando, então, dia 17, a partir das 14 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Dr. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. A gente ficaria aqui o programa todo conversando sobre esse assunto que é tão importante, que faz parte da vida de todos nós. Mas agradecemos o seu tempo, a sua participação e, claro, estaremos aqui no nosso Notícias do Bem acompanhando todo o desenrolar dessa conferência e o antes também, né, fazendo novos convites para que os líderes venham participar desse evento que é tão importante. Obrigado, doutor. Obrigado. Tá certo. Dr. Guilherme Shelby, Procurador da República, participando com a gente. É um evento, então, portanto, imperdível. Você que está acompanhando, você não precisa ser da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Todos os líderes, como ele falou, né? Como o Dr. Guilherme falou, todos os líderes estão convidados para você fazer a sua inscrição. Entre no nosso site, Igreja Presbiteriana, no site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ippinheiros.org.br. Você vai achar lá o banner do evento e aí você clicando lá, você já faz a sua inscrição. Exatamente. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta sexta-feira. Sexta-feira com aumento de temperaturas em boa parte do Brasil. Pode chover no norte e no nordeste do país. São Paulo vai ter sol entre nuvens durante todo o dia. Não chove, a mínima é de 14 e a máxima de 29 graus.
No Rio de Janeiro, os cariocas vão ter uma sexta-feira de sol entre nuvens durante todo o dia, mas sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 33 graus. No sul, Porto Alegre vai ter sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A mínima é de 18 graus e a máxima de 29. Em Brasília, sol entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. Em Salvador, os baianos também vão ter sol e aumento de nuvens durante o dia, com previsão de chuva a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 22 e 27 graus. Região Norte, Manaus vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. Portanto, previsão do tempo passada a limpo, e a Lídia Dick, eu tenho mais um recadinho pra gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Boa. E depois do intervalo, o governo federal anuncia medidas para combater queimadas e desmatamento ilegal. E hoje você vai conhecer o Alto de Pinheiros, uma região que une tranquilidade e uma rede de serviços aos moradores aqui em São Paulo. Para falar sobre esse assunto, a gente vai recebendo Notícias do Bem de hoje, a presidente da Associação dos Moradores de Alto de Pinheiros, Márcia Woods. Você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. Nós esperamos a sua participação. O intervalo é rápido. Notícias do Bem volta já. Continue com a gente. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Perdeu algum programa da IPP-TV?
Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Bom que você continua com a gente. O Notícias do Bem dessa quinta-feira está de volta com muita informação. Nas próximas, são 2 horas, né? De informação, 2 horinhas de informação para você. Todos os dias a gente tem encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, um horário alternativo às 18 horas. É importante que você participe aqui da nossa programação. Temos... Olha que tem mensagem, hein? Tem muita gente participando hoje, que bom. E eu fiquei triste aqui com uma notícia, mas estou feliz também, né? Tem um dos nossos web telespectadores, o Anselmo Terrinha, o Leandro Terrinha, ele que está sempre acompanhando todas as programações, a partir da próxima semana, ele volta a trabalhar. Olha. E aí vai conseguir nos acompanhar só no IPP Play. Mas ele está feliz que tem o IPP Play para ele poder acompanhar depois da programação por lá. Bom que vai começar a trabalhar. Isso é ótimo. Não sei se ele está de férias ou não, mas que bom, é bom estar ativo. É sempre bom voltar a trabalhar, né? Vamos lá, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento em rede nacional pedindo que todos economizem energia nessa fase de crise hídrica. A gente vai rever aqui como é que foi a fala do ministro, porque a gente vai falar sobre crise hídrica nesse bloco. Vamos lá. O Brasil enfrenta uma das piores secas de sua história. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas, em especial do Sudeste e Centro-Oeste, é a maior dos últimos 91 anos. Esse quadro provocou a natural preocupação de muitos brasileiros com a possibilidade de racionamento de energia, como aconteceu em 2001. Precisamos deixar claro que o sistema elétrico brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Conseguimos avanços históricos, interligando o sistema em escala nacional e duplicando as linhas de transmissão. Ao mesmo tempo, reduzimos nossa dependência das usinas hidrelétricas de 85% para 61%, com a expansão das usinas de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, além de termoelétricas a gás natural e nucleares. Hoje temos um setor elétrico robusto, que nos traz garantia do fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Para enfrentar a situação, o governo vem atuando em várias frentes desde o ano passado. Além de monitorar o setor elétrico 24 horas por dia, montamos uma estrutura de governança para coordenar, com rapidez e segurança, as ações dos vários órgãos envolvidos no enfrentamento do atual cenário de escassez hidroenergética. Estamos trabalhando também em sintonia e permanente diálogo com entidades da sociedade civil organizada, com os estados e com instituições dos 3 poderes, para identificar as linhas de ação que melhor atendam aos interesses do país. Foi por este motivo, igualmente, que encaminhamos ao Congresso Nacional uma medida provisória, cujo objetivo é fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica. Em parceria com a indústria, estamos finalizando o desenho de um programa voluntário que incentiva as empresas a deslocarem o consumo dos horários de maior demanda de energia para os horários de menor demanda, sem afetar a sua produção e o crescimento econômico do país. Essas medidas são essenciais, mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor,
Participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. Com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população. O uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada. Aproveito para convidá-los a nos seguirem nas redes sociais do Ministério de Minas e Energia e compartilhar as orientações sobre a melhor maneira de pouparmos água e energia elétrica em nosso cotidiano. É com serenidade, portanto, que tranquilizamos a todos. Estamos certos de que juntos superaremos esse período desafiador e transitório. Pois é, e ainda sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o coordenador de Energia e Transmissão do Instituto de Engenharia de São Paulo, Antônio Lambertini. Ele está com a gente aqui. Antônio, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, para a gente falar desse assunto que é tão importante e que está preocupando todos nós, né? Na verdade, essa questão da crise hídrica, ela tem dois aspectos aí, né? A gente corre o risco de desabastecimento de água e de energia elétrica, já que o nosso sistema de produção de energia depende muito das hidrelétricas, né? Eu que agradeço o convite que vocês formularem para o Instituto de Engenharia, para que a gente venha contribuir com o que o ministro Bento Albuquerque acabou de falar, que é maneiras, né, que nós temos que adotar no nosso comportamento social humano para ajudar no enfrentamento dessa crise hídrica, que, como o ministro Bento Albuquerque bem mencionou, é a maior aí dos últimos 91 anos. Na verdade, é maior porque foi quando começou o histórico de chuvas, né? Mas é uma crise bastante grave que nós estamos enfrentando. Eu, assim como o ministro Bento Albuquerque bem salientou, não acredito que nós vamos ter o que tivemos em 2001, um apagão, porque nós estamos muito mais bem preparados para esse enfrentamento. Desde aquele apagão em 2001, o Brasil ele fez está usando de várias fontes de energia para justamente garantir o fornecimento de energia, mesmo que haja essa crise hídrica. O que nós devemos, a nossa parte, a parte que a sociedade deve fazer é a economia de água e de energia. A própria mídia, né, ela é uma mídia que favorece, que nos induz ao consumo elevado das coisas, né, e principalmente de água. Então, muitas vezes nós usamos esse recurso natural de maneira abusiva, coisa que não tem necessidade de ser, principalmente numa época de crise como a que nós estamos passando, né? Uhum. Então... Pois não. Tudo bem. Antônio, quando a gente vê uma situação como essa e a gente vê as mídias, as notícias, realmente causa um certo pânico, né? Uma preocupação na população. E aí, quando finaliza, que nem a última fala que nós ouvimos agora, né? Que juntos conseguimos passar por esse momento, né? É um momento que precisa ter muita conscientização de todos, na questão do consumo, tanto da água como de energia em casa, né? Onde entra o resultado de tantas campanhas que são feitas para que a gente mude nossas ações dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares. Exatamente isso, nós devemos mudar o nosso comportamento de um comportamento de consumo abusivo, não é, para um consumo consciente, não é? Você falou dessas
desses anúncios aí, todos preocupantes, né, que a mídia tem desenvolvido. Esses anúncios aí têm um cunho altamente político, que eu não vou entrar no porquê que dessas notícias serem transmitidas dessa forma, mas eu posso de alguma maneira garantir que isso não está previsto de acontecer, nem a falta de energia e claro, vai ter a própria população ela deve se conscientizar e economizar o máximo, né? Por exemplo, ao tomar banho, me desculpe desses exemplos, mas ao tomar banho, quem consegue tomar banho frio, por quê? O banho frio ele vai ficar menos. As pessoas, ao invés principalmente as mulheres, ao invés de lavar o cabelo no chuveiro, lava de uma certa maneira, tentando economizar água, não no chuveiro, não no banho. Por exemplo, evitar o consumo de energia nos horários de pico, que vai das 5 da tarde até as 10 horas da noite. E no núcleo desse horário de pico, que é das 6 da tarde às 9 da noite, que infelizmente é o horário da novela, embora eu não assista a novela, mas todo mundo quer assistir a novela. Para que se tenha uma ideia de como é importante essa economia, na Inglaterra, as pessoas passam roupa de madrugada, acorda de madrugada, 1 ou 2 vezes por semana, vão passar a roupa. Por quê? Porque aquele horário é o horário mais barato, né? Então são pequenas ações. Por exemplo, quando nós desligamos o computador, desliga o computador não só no botão, como também na tomada, não vai consumir energia. São atitudes pequenas, muito pequenas, né, que levam a uma maior consciência para enfrentamento dessa crise. Era basicamente um comportamento social humano de restrição de consumo abusivo, né? Não deve faltar água, não deve faltar energia, mas nós precisamos, como o próprio almirante Bento Albuquerque falou, nós precisamos nos conscientizar e ter um comportamento de consumo limitado, ter essa consciência. Sim, Antônio. Inclusive, é um tipo de comportamento que vai favorecer a comunidade como um todo, mas também vai favorecer a nossa vida. E é algo que a gente já vê em outros países, por exemplo, que já passaram por situações de racionamento, por situações de crise e tal. Mas, de qualquer maneira, são comportamentos, são atitudes que precisam ser incorporadas ao nosso dia a dia. Quer dizer, é preciso aí uma conscientização da população em relação a isso. Porque a gente pode dizer que o brasileiro, como um todo, nós, como de modo geral, a grande maioria, nós somos meio mal acostumados com relação a essa questão de consumo de água e energia, né? Somos. Eu tenho um amigo que a esposa dele, são excelentes pessoas, são pessoas magníficas, mas ela se vangloria dizendo que ela gasta 40 minutos tomando um banho. Todo dia, 40 minutos tomando um banho. São excelentes pessoas, são muito meus amigos, mas é um comportamento que é alguma coisa social. A água, não é porque a gente paga a conta de água que essa água torna uma propriedade. Não. Isso é uma propriedade da humanidade. Nós temos que respeitar e valorizar a água como um recurso humano e limitado. Muito limitado. E é isso que exatamente você acabou de falar. Nós termos uma consciência de que nós estamos com um recurso limitado no mundo, né? No mundo inteiro, não agora na crise hídrica, agora na crise hídrica principalmente. Mas tem comportamentos, né?
de que não se faça um consumo de água tão grande. E é coisa muito simples, é só não lavar a calçada, gastar muita água lavando a calçada, ao invés de lavar o carro 2, 3 vezes por semana, lava uma vez por mês. Né? Coisa simples, coisa que está dentro de nós, coisa bem da nossa casa. E se cada habitante economizar água dessa maneira, nós vamos enfrentar essa crise. Não vai ser muito fácil, não vai ser fácil, mas sem grandes consequências, sem consequências muito grandes, né? Muito grandes, exatamente. Uhum. Agora eu me lembrei de um livro que eu comprei uma vez, não concluí a leitura, mas o título era Minha Vida Sem Banho, né? E aí conta a história de um jornalista que ele começa mesmo a ter essa experiência, mas que também não tem um resultado muito positivo no trabalho, na família, e, né? Com o tempo começa a incomodar. Porque... Não, mas... Pode falar, perdão. Mas me desculpe, não é isso que está sendo falado. Sim. É um comportamento, não é para não tomar banho, não é isso que nós estamos falando. É que toma um banho, quem consegue, toma um banho gelado, ao invés de tomar 40 minutos, toma em 2, 3 minutos, já é o suficiente. Né? Ao invés de deixar o chuveiro ligado o tempo inteiro, abre, se molha, fecha o chuveiro, usa o sabonete e depois, quando abre novamente só quando você for se enxaguar. Coisinha simples, muito simples, né? E um ponto muito crítico também é evitar o consumo de energia nos períodos de pico, né, que vai das 5 da tarde às 10 da noite. Evitar, não estou falando que não é para ver novela, nada disso. Não, É para consumir. Nada de extremismo. Nada de extremismo, é para consumir. Conscientização mesmo. Exatamente. Eu só brinquei porque, de fato, é um romance e não é essa a intenção da história em si, do livro, né? Mas eu acho que essa conscientização, e é uma prática que quando você começa, eu falo que é a mesma questão do lixo orgânico, quando você começa a praticar, tudo dá um trabalho, porque requer uma mudança, são hábitos, e isso dá trabalho, até você adquirir esses novos hábitos, você tem uma certa dificuldade, mas a questão do consumo, né, a questão do cabelo, que de fato é algo que consome muita água, né, mulheres, é fechar o chuveiro, é esfregar, lavar, liga o chuveiro novamente, porque, mas é um hábito que dá trabalho, mas você tem que ter aquela consciência mesmo. Por que eu vou fechar? Porque olha a quantidade de água que está sendo desperdiçada enquanto eu estou tendo um outro movimento, né? E aí é um momento também que a gente precisa, não sei se você concorda comigo, que a gente precisa preparar as novas gerações também para esse uso racional, vamos dizer assim, né, Antônio? Porque assim, claro, a gente pode aprender, a gente deve aprender, a gente precisa aprender, mas as novas gerações já precisam saber desde o começo, né? Exatamente. E é isso que não se tem nas escolas. As escolas eu não estou falando que escolas do modelo que vocês apresentaram há poucos minutos atrás, né? Mas levar o aluno, não é, a ter uma conscientização do patrimônio da humanidade que é a água. É um patrimônio da humanidade, não pertence a ninguém, é da humanidade, né? E uma outra coisa que eu acho de extrema importância é o que vocês estão fazendo agora. Fala, olha, que tal economizar, não gasta muito para molhar o cabelo, porque a mídia é a grande responsável por esses excessos. Os próprios anunciantes da mídia, eles querem promover excessos para poder vender mais os seus produtos, não é? E também parabenizar vocês, porque, diferentemente da maioria do meio midiático, vocês estão
uma economia, não é, desse recurso, tanto de água quanto de energia elétrica, coisa que por questões políticas, o meio midiático ele não anuncia, pelo contrário, eles falam para começa a colocar medo na população. Então, quero cumprimentar a vocês pela iniciativa do que vocês estão fazendo. Isso está certíssimo, está certíssimo. A gente agradece. 10 para vocês. Obrigado. Agora, Antônio, um outro aspecto é que, assim, existem outras formas de geração de energia que já estão sendo estudadas, já estão sendo implantadas no Brasil, que não dependem, obviamente, das termoelétricas. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de usar energia eólica, enfim. Tem outras saídas também que já começam a ser estudadas e implantadas, mas que devem ser incentivadas também, né? Esses novos métodos de obtenção de energia que estão vindo aí há cerca de 10, 15 anos, como eólica e solar, e essas energias, o pico de produção dessa energia, ele está totalmente fora do pico de consumo. Então, essas energias, elas evidentemente contribuem, mas elas precisam ser armazenadas. É muito importante que se tenha o armazenamento, tanto para eólica quanto para solar. Elas precisam do armazenamento para quê? Quando tem o pico de produção, elas armazenem essa energia para ter para o consumo vir no horário de pico de consumo. Claro, exatamente, exatamente. E a gente falou outro dia aqui, inclusive com o pessoal da Única, né, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a respeito da bioenergia produzida a partir da biomassa, né, a partir da massa da cana-de-açúcar, que é outra opção também, né? Essa opção também é uma opção viável, não é? E que ela pode ser armazenada. Como? Armazenando o biocombustível. Ela pode ser armazenada. Também é uma grande solução. Viável em termos ambientais. Tá certo. Muito bom. Antônio, eu tenho um comentário aqui do João Machado, ele compartilhou, ele fez o seguinte, ele falou, eu tenho uma Paraty, um carro, né, e eu gasto somente, no máximo, 10 litros de água para lavá-lo, sempre pensando na economia de água. Então, já é uma forma consciente, né, de pensar um veículo, um automóvel. Acho que é isso, né, Antônio? São pequenas ações que todos nós podemos fazer. Por exemplo, tem 4 lâmpadas acesas em casa, desnecessariamente. Não tem ninguém no cômodo e a lâmpada está acesa à noite. Quer dizer, são pequenas ações que a gente pode fazer e que podem mudar isso, né? Um outro exemplo, acho que durante o dia... Exatamente, durante o dia a casa normalmente tem vidros, abre as cortinas, né, deixa a luz natural, que é até gostosa e agradável, né, uma prática que meu pai fazia, ele sempre abria a janela. Abria a casa toda, né? Para ter aquela ventilação. Ao invés de ligar o ar-condicionado. Exatamente. São pequenas ações assim que podem ajudar nessa solução, né, Antônio? Existem equipamentos, por exemplo, o vaso sanitário, que ele gasta, é um sistema que ele gasta 1,6 litros para se autolimpar, enquanto que o vaso sanitário que nós conhecemos, ele gasta de 6 a 8 litros de água para poder promover a higienização do vaso sanitário. Então, você está vendo que as coisas existem, só que não são divulgadas, a gente não sabe, e achamos que nós, individualmente, não podemos contribuir muito para essa economia de água, quando no fato nós somos o principal fator para a economia da água. Tá certo. Queria agradecer a participação do Antônio Lambertini, coordenador de energia e transmissão do Instituto de Engenharia de São Paulo. Antônio, foi muito bom a gente conversar sobre esse tema, né, que é tão importante, que está deixando tanta gente preocupada, e saber que pequenas ações que a gente precisa implantar, a gente precisa implementar no nosso dia a dia, podem ajudar na solução. Notícias do Bem, a IPP-TV fica sempre à disposição aqui do Instituto de Engenharia de São Paulo também para divulgar as ações que vocês estão fazendo. Eu que agradeço a oportunidade e conclamo a IPP-TV a divulgar, a ser insistente nessa divulgação dessa economia e para que não se faça o consumo de energia elétrica nos horários de pico. Muito obrigado.
Tá certo, obrigado mais uma vez. Engenheiro Antônio Lambertini participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, né, Tainá? Tem um comentário muito legal da Glaucia, ela colocou muito bom, né? Todos nós precisamos nos reeducar. Parabéns pela entrevista, foi muito boa. Verdade. E ainda hoje, Notícias do Bem tem a nossa coluna de economia. Pois é, mantendo, né, ainda dentro dessa temática, o nosso economista, o Rafael Dias, vai falar pra gente sobre como economizar na conta de energia de forma prática. Acompanhe aí. Olá, comunidade de mordomos. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje eu quero falar sobre um tema que está tirando a energia de muitas pessoas. E quando falo energia, estou falando literalmente. As recentes ações do governo, em virtude da crise hídrica que se aproxima ou que já está aqui, vai mexer muito no nosso orçamento familiar. De acordo com os especialistas, vivemos hoje o pior cenário nos últimos 90 anos. A previsão é que os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste cheguem ao fim de setembro com 15,4% da capacidade e volume menor do que o registrado lá naquela crise de 2001, quando o Brasil passou por um racionamento compulsório de energia. Há 2 semanas, eu falei aqui na nossa coluna sobre algumas dicas para diminuir os impactos da inflação em nosso orçamento doméstico. Eu falei sobre 3 pontos naquela ocasião. Devemos mudar nossos hábitos no que se refere aos gastos no nosso orçamento. As 3 dicas foram: primeiro, corte os gastos na raiz. Segundo, pague suas dívidas e não acrescente outras. E sobre a necessidade do aumento do nível de poupança em nossas famílias. Muito bem, hoje eu quero me debruçar rapidamente no tema de corte de gastos, em especial no tema da conta de luz. Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou nesta terça-feira um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz de todo o país. A bandeira tarifária Escassez Hídrica entra em vigor a partir desta quarta-feira e adiciona R$ 14,20 às faturas para cada 100 kWh que nós consumimos. De acordo com o texto divulgado pela agência, a previsão é que a nova bandeira permaneça em vigor até o dia 30 de abril de 2022. E agora a cor da bandeira era definida mês a mês. Isso mudou. Essa nova bandeira representa uma alta de 49,63 em relação à bandeira vermelha patamar 2, que era a mais alta do sistema que estava em vigor nos últimos meses. E com isso é esperado um aumento médio de 6,78 na nossa conta de luz. Mas, para tentar estimular a redução do consumo, o governo também anunciou que dará desconto de 50 centavos por quilowatt-hora economizada nas faturas dos próximos meses para os consumidores que pouparem entre 10% e 20%, sempre em relação aos gastos da conta de luz do mesmo período do ano passado. Muito bem, quero deixar agora aqui algumas dicas que foram dadas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, para nos ajudar neste momento. Vamos falar do banho, um grande vilão. Diminua o tempo de banho. Ligue o chuveiro quando você estiver realmente pronto para tomar banho. Se não estiver frio, use o chuveiro na posição verão. Vamos falar sobre a geladeira. Não coloque alimentos quentes na geladeira. Descongele o freezer de maneira periódica. Vasilhas sem tampas não são recomendadas. E claro, evite instalar a geladeira perto de fogão ou forno e evite exposição ao sol. Vamos falar sobre o ferro de passar e a máquina de lavar roupa. Tente acumular mais roupa para usar mais da capacidade da sua máquina, assim como também usar o ferro menos vezes por um período um pouco maior. Comece passando as roupas mais delicadas, pois elas precisam de menos calor. Ar-condicionado, né? Evite deixar os ambientes muito frios. Feche portas e janela para aumentar a eficiência. Desligue o aparelho quando não estiver no ambiente.
e mantenha a manutenção em dia do seu aparelho. Como, por exemplo, limpe os filtros com regularidade. E tente usar outros processos, como, por exemplo, a luz natural, porque isso será super importante. Evite acender as lâmpadas durante o dia e prefira, se possível, lâmpadas que tragam mais eficiência no consumo, como, por exemplo, as lâmpadas de LED. Alguns outros pontos que eu posso trazer aqui. Na hora da compra, você vai comprar um novo eletrodoméstico, escolha aquele que consuma menos energia. Basta verificar a etiqueta de eficiência energética. Tá? Não durma com a TV ligada. Deixe esse negócio de temporizador para lá. Ok? Muito bem. Como sempre falo, somos chamados para sermos mordomos. E temos que gerenciar, administrar com sabedoria os bens que Deus nos dá, porque é isso e para isso que somos chamados. Quero lembrar aqui, vou falar até um pouco da minha idade, que eu me lembro bem quando minha mãe falava, né, que eu deixava uma luz acesa e saía do ambiente e não voltava, e ela ia lá e desligava, e ela falava assim: filho, seremos nós sócios da Light? Né? Era isso que a gente ouvia. Esse é o momento também de repensarmos. Não está no ambiente? Apague a luz. Economize. Tente realmente fazer a sua parte, para que essa nova tarifa não pese tanto assim no seu orçamento familiar. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente presença, ou uma excelente semana na presença do Pai, e que, se Ele assim nos permitir, nos vemos na semana que vem. Um forte abraço. Aí o Rafa reforçando, né, o que a gente já falou, todas as dicas e mais algumas para que a gente possa economizar energia nesse tempo, baratear a nossa conta também, né? Exatamente. Enfim, Não dá pra, como o Arival ele sempre diz, né, não dá para depender do outro, tem que fazer a nossa parte sempre, né? Então não vamos depender do outro, vamos fazer a nossa, fazer o que nós podemos fazer, pensar na nossa conta. Responsabilidade, responsabilidade. Isso é importante, a gente ter essa cada um consciência. fizer a sua parte, vai dar tudo certo. Exatamente. E aí a gente tenta trazer dicas que ajudem, né? Ideias para nos facilitar nessa ação. Quero mandar um abraço para Eduardo de Barros, Leandro Terrinha, Jefferson Evangelista, Delva tá aqui com a gente e ela flagrou. Ela realmente assiste a programação, porque ela viu o Roberto Quirino ontem no Louvor. Mas... com o pastor Tiago no piano. É verdade. Quirino voz, Tiago no Mas piano. é mais o pastor, é mais os talentos escondidos do pastor Tiago Henrique lá, viu? Muito bom. A Valdenora aqui também com a gente. O Anselmo acompanhando Notícias do Bem. Ele, estava no plantão da Diaconal ontem na igreja. Olha, nos encontramos ontem. Grande abraço. Inclusive, ele deu sugestão de pauta pra gente, viu? Exatamente. Ele teve um bate-papo ontem contigo. O Regis Costa, Paulo Lima, o Rogério Valadares aqui, Maria Valdira. Olha só, gente. Muita gente participando hoje. Que bacana. Maranata, nosso reverendo Marco Severo. Tava sentindo falta, né? O pessoal da Rádio Rumo ao Sertão acompanhando com a gente aqui também. O nosso Notícias do Bem, como sempre, né? É sempre uma audiência qualificada da Rádio Rumo ao Sertão. João Machado e Glauci Barros também tá aqui com a gente, claro. Mariana Coelho, Moura Gadelha, aqui também a Camenezes. E a Elza também acompanhando diretamente de Cuiabá, Mato Grosso. Bacana, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem o Notícias do Bem para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas com essa programação que traz informações relevantes para o nosso dia a dia. E a Junta de Missões Nacionais da IPB se reuniu para debater planos e ações para o ano que vem. O encontro aconteceu lá em Campinas e nós acompanhamos de perto. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem vai mostrar ainda hoje. A reunião ordinária da diretoria da Junta de Missões Nacionais aconteceu na base da entidade, em Campinas, interior de São Paulo. Nesta sala é onde acontecem todas as reuniões da JMN. Aqui também acontecem todas as tomadas de decisões em relação aos projetos que acontecem hoje e os projetos que virão em 2022. A reunião contou com a presença do presidente e do secretário executivo da Junta, que falaram sobre os planos para o ano que vem. Anualmente, no mês de agosto, nós nos reunimos para avaliar os novos projetos para o ano seguinte e também avaliar os aditivos para aqueles projetos que estão encerrando. Então, até 31 de julho, se coloca no site a proposta de novos projetos e se coloca também o pedido de aditivos. Então, nós nos reunimos agora
para avaliar esses projetos para aprovados entre no orçamento, para que, seguinte, nós nos reunimos no comitê gestor, que é o responsável pela 54% de toda a verba da IPB, para missões. Então, é a Junta de Missões, a PMT, a PMC e a PECOM. Nós nos reunimos para decidir o orçamento para o ano seguinte. A grande dificuldade nesse tempo é a pandemia. E também a grande questão é que o orçamento muitas vezes não é suficiente, porque nós temos mais de 3.700 cidades no Brasil que não tem a presença presbiteriana. E também um grande desafio é encontrar obreiros, missionários dispostos a ir para esses campos, muitas vezes longe da sua cidade, longe da sua família. Às vezes vai só o casal e às vezes com 1 ou 2, 3 filhos. Olha só, a matéria completa daqui a pouquinho. O governo de São Paulo confirmou que metade da população adulta já está com o esquema vacinal completo. Além disso, confirmou terceira dose para idosos, a partir do próximo dia 6, segunda-feira. Pois é, o repórter Matheus Santos vai trazer mais informações para a gente a respeito desse assunto ao vivo aqui no Notícias do Bem. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Olá, Quirino, Tainá, boa tarde para vocês, boa tarde para todas que acompanham Notícias do Bem, isto mesmo. 50% de toda a população adulta do estado de São Paulo já foi vacinada contra a Covid-19. Já são mais de 17,5 milhões de pessoas com mais de 18 anos que completaram o ciclo vacinal, ou seja, tomaram as 2 doses ou a vacina de dose única. O estado caminha agora para a aplicação da dose adicional, ou como está sendo chamado aí, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos e pessoas imunossupressoras. Esta primeira fase começa já no dia 6 de setembro e é para idosos acima de 60 anos. Este é do Plano Estadual de Imunização, diferente do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que preconiza aí idosos acima de 70. Aqui no estado de São Paulo será então para idosos acima de 60 anos. É o que fala agora a coordenadora geral do Plano Estadual de Imunização de São Paulo. Vamos ouvir. São os idosos maiores de 60 anos de idade e imunossuprimidos. Quem tomou a segunda dose há pelo menos 6 meses será o primeiro público a ser contemplado. Em fevereiro e março, portanto, aqueles que já têm a sua segunda dose no mês de fevereiro e março, já com mais de 6 meses, então, farão então essa primeira dose, a dose adicional no dia 6 de setembro. O público-alvo de toda a estratégia de vacinação dessa população com 60 anos ou mais, diferente do Ministério da Saúde, porque nós queremos deixar a população mais vulnerável em segurança. Essa é uma estratégia que foi alinhada com o Comitê Científico, foi discutido no Plano Estadual de Imunização, sempre às quintas-feiras, com a presença do governador, para que a gente possa, até frente à variante Delta, ter essa segurança que essa população receberá a dose adicional. O público-alvo é de 7,2 milhões de pessoas no total, sendo que na primeira fase as pessoas serão de 1 milhão de pessoas a receberem essa vacinação adicional. E o período desta fase, ela inicia no dia 6 de setembro e irá até o dia 10 de outubro. A faixa etária para aqueles que vão receber a dose adicional dos imunossuprimidos é de maiores de 18 anos. Então, de novo, a gente está olhando para a população que mais precisa dessa dose. Todos os imunossuprimidos, transplantados, paciente em hemodiálise, quimioterapia, AIDS, entre outras pessoas em alto grau de imunossupressão, receberão, então, esse esquema vacinal da terceira dose. O que é importante? Diferente da população de 60 anos ou mais, para esse público, nós vamos trabalhar com eles tendo completado o esquema vacinal das 2 doses ou da dose única há pelo menos 28 dias. Então, nós vamos iniciar essa vacinação, e agora a gente apresenta o calendário para vocês,
A população de 90 anos ou mais iniciará, então, no dia 6 de setembro ao dia 12 de setembro, a dose adicional. A população de 85 a 89 anos, do dia 13 ao dia 19 do 9. A população de 80 a 84 anos e todo o grupo de imunossuprimidos, do dia 20 ao dia 26 do 9. A população de 70 a 79 anos, do dia 27 do 9 a 3 do 10, e vamos finalizar com a população de 60 a 69 anos, do dia 4 de outubro a 10 de outubro. Então, nessa sequência, trabalhando sempre com aqueles que completaram o esquema vacinal há pelo menos 6 meses. E por que é muito importante esse calendário? Porque os municípios vão precisar olhar as carteiras vacinais e como isso está sendo distribuído no território. Então, a gente traz aqui esse calendário da dose inicial, da dose adicional, de como deve ser, então, entre os meses de setembro e outubro. Rapidamente a gente pretende concluir e vacinar todos que mais precisam. Os especialistas têm visto como, abre aspas, perfeitamente correta, fecha aspas, esta medida do governo do estado de São Paulo. Veja agora. Entendo como perfeitamente correta essa medida de anteciparmos a proteção a grupos que já foram identificados como mais fragilizados ao risco de serem acometidos a despeito de terem sido vacinados, quais sejam os indivíduos de maior idade e os indivíduos que vivem com algum grau de imunossupressão ou têm doenças que deprimem a sua imunidade. Então, esses de fato são grupos prioritários. Um ponto importante que a gente não deve se esquecer, fruto da experiência colhida em outros países onde esta variante circulou, é que esses dados mostram que a proteção oferecida pelas vacinas para as formas graves de doença associada à variante Delta, elas se mantêm elevadas, mas há uma fragilidade na proteção contra formas leves da doença e, principalmente, a impedir o risco de infecção. Portanto, a chegada da variante Delta cria muita preocupação para aqueles que não estão vacinados, que acabam sendo alvo, vamos dizer, do maior impacto da doença. Desta forma, eu acho que quanto mais oportunos formos no sentido de oferecer vacinação, isso vai trazer melhores expectativas de eficácia. Então, ao incluir os indivíduos acima de 60 anos e não restringir o imunizante a ser utilizado, isso permite com que um maior número de pessoas seja alvo do benefício dessa dose adicional, o que antecipa a proteção para esses indivíduos, de modo que quando tivermos, um cenário de crescimento dos casos associados à variante Delta, aquela população que é mais frágil às complicações já terão tido a oportunidade do benefício. A decisão do governo de São Paulo em incluir este público de 60 a 69 anos foi embasada então no comitê científico, após análises e pesquisas dos indicadores da pandemia de Covid-19 frente a esta nova variante Delta que o Dr. Marco Aurélio aí citou agora neste pronunciamento na coletiva de imprensa do governo do estado, tá bem? Então a gente segue acompanhando, querido Tainá, e vamos aí trazer novidades ao longo da programação, ao longo dos nossos programas aqui na IPP-TV para informar aqueles que já terão aí que tomar a terceira dose e os públicos que já estão tomando aí agora, os adolescentes e as crianças. Tá bem? Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Matheus. Muito obrigado pelas informações. A gente falando também a respeito desse tema tão importante que é a cobertura vacinal e a vacinação dos nossos idosos aqui no estado de São Paulo. É isso mesmo. E seguindo aqui a programação, a Lídia Dica, eu tenho um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado.
propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Muito bem. E aí o governo federal vem adotando uma série de medidas para combater queimadas e desmatamento ilegal, especialmente nesse período crítico de seca que nós estamos vivendo, né? São mais recursos, pessoal e equipamentos para atuar nos biomas brasileiros. Na coletiva, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, confirmou que o governo federal vai contratar 700 novos servidores para reforçar o trabalho do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no combate aos crimes ambientais e queimadas. A economia nos autorizou a contratar 700 novos servidores para fiscalização do IBAMA e do ICMBio. Isso são aproximadamente mais de 200 milhões de reais para combater desmatamento ilegal. O ministro apresentou resultados das ações já executadas no combate ao desmatamento ilegal e às queimadas no país. Ele também informou que a Operação Guardiões do Bioma, lançada em julho para combate a crimes ambientais, vai disponibilizar 6 mil brigadistas para o combate às queimadas. Preventivamente, o governo federal, junto com o Ministério da Justiça e o MDR, está disponibilizando 6 mil brigadistas. Já tínhamos 3.200 homens do IBAMA e ICMBio, agora vamos estar disponibilizando mais 6 mil. A operação atua conforme a necessidade e a demanda dos estados entre agosto e novembro. O foco está no Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás. O ministro do Meio Ambiente informou ainda que o primeiro de 15 caminhões bombeiro especialmente desenhados para a proteção dos biomas brasileiros já foi entregue. Além disso, os recursos para fiscalização de crimes ambientais aumentaram. Eram 228, agora são 498 milhões de reais especificamente para fiscalização. Nós já estamos utilizando esses recursos para comprar equipamentos, notebooks, câmeras, aeronaves remotas, drones, para fortalecer a fiscalização em relação aos crimes ambientais. Dados recentes sobre desmatamento mostram que a integração de forças do governo federal tem produzido resultados positivos. Nós tivemos uma queda em relação aos dados do DETER, de um ano passado para esse, de 10%, e no mês de agosto, previamente, nós estamos com um número de aproximadamente 30% de redução em relação ao ano passado. Isso é algo bastante significativo para nós, que mostra que o trabalho iniciado conforme o discurso do presidente nesse ano, em abril desse ano, nós estamos atuando, integrando as forças. Forças essas que vão com apoio logístico do Ministério da Defesa, com a Força Nacional, de uma forma ostensiva, com 700 homens no território, atuando ostensivamente, e os fiscais do IBAMA e ICMBio. É dessa forma, integrado, numa atuação integrada, que nós vamos conseguir mostrar os resultados que o ministro Ciro acabou de comentar. Efetivamente, redução do desmatamento. O ministro da Justiça, Anderson Torres, que também participou da coletiva, reforçou que todo o aparato de combate a crimes ambientais tem sido empregado. Hoje, a Força Nacional participa de 14 operações na Amazônia Legal. 49 milhões de reais foram investidos em tecnologia para auxiliar a Polícia Federal e as polícias estaduais na identificação de crimes ambientais. Lançamos, antes de começar as queimadas no Brasil, uma operação de prevenção às queimadas e de repressão antecipada. Assim que elas começam, nós já estamos atuando. Recrutamos 6 mil profissionais, a grande maioria bombeiros de carreira, para poder atuar nos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país durante esse momento de queimadas. Do Ministério da Justiça, nós atuaremos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a FUNAI e com a Força Nacional. Usaremos todo o nosso aparato voltado à repressão a esses crimes, principalmente os crimes ambientais. Como bem ressaltou o ministro Joaquim, tivemos semana passada
na Operação Anhangá, um exemplo de operação que uniu todas as forças, integrou todas as forças federais e estaduais, o que também é muito importante. Esse apoio e essa integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros Militar local, com os órgãos ambientais locais, quem tem muitas vezes a grande maioria das informações, e tudo isso tem resultado num grande trabalho. Semana passada mesmo, os resultados foram bastante expressivos e assim nós faremos em toda a região norte e em toda a região nordeste, inclusive também aqui no centro-oeste. Muito bom, olha, depois do intervalo, Junta de Missões Nacionais da IPB debate os planos e ações para o ano que vem. Você vai conhecer hoje a região de Alto de Pinheiros, uma região que une tranquilidade e uma rede de serviço para os moradores aqui em São Paulo. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem a presidente da Associação dos Moradores do Alto de Pinheiros, Márcia Woods. Você também pode participar com a gente, dá tempo aí de você deixar sua pergunta, fazer o seu comentário no chat do nosso canal, não só sobre esse assunto, mas também sobre todos os temas aqui do nosso Notícias do Bem. Aproveite e deixe o seu bom dia, seu boa tarde, sua sugestão de pauta, diga de onde você está falando, interaja com o Notícias do Bem. Esse espaço é todo seu, a gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, a gente volta já já, não saia daí. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, ou então às 18 horas, né? O nosso horário alternativo para que você possa acompanhar as notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, as informações dos campos da nossa junta missionária e, claro, todas as notícias que fazem parte do nosso dia, né? As boas notícias que fazem parte do nosso dia, as ações também que nós devemos ter para colaborar com a nossa comunidade, para colaborar com a nossa vida, né? Enfim, tudo isso a gente traz aqui para você no nosso Notícias do Bem.
Lembrando que você pode participar, hein? Mande sua mensagem, seu comentário e, claro, compartilhe esse conteúdo e dê um like aqui no nosso vídeo, porque isso nos ajuda muito a tornar o conteúdo mais expressivo no canal, ele ter uma visibilidade maior. Então, colabore com a gente, né? Exatamente. Isso aí. Gente, eu não sei você, mas escolher um local para morar pode não ser tão simples assim. É importante conhecer a região, a segurança e localização, né? Pois é, aqui em São Paulo nós temos muitas regiões desejadas e o Alto de Pinheiros é uma delas porque une tranquilidade a uma rede de serviços que atende aos moradores. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo no Notícias do Bem de hoje a presidente da Associação dos Moradores do Alto de Pinheiros, Márcia Woods. Márcia, muito boa tarde, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É um prazer poder receber você para a gente falar sobre esse bairro que é tão gostoso, né, afinal de contas. Sim, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, poder contar um pouco do trabalho dos moradores em pró do bairro, que é realizado pela Associação do Alto de Pinheiros, a SAAP. Exato. Eu queria que você começasse essa nossa conversa falando exatamente do trabalho da associação. A partir de que momento surge a Associação do Alto de Pinheiros e como ela vem trabalhando nesse momento? Legal. Ela surgiu em 1977. É uma associação bastante antiga, tradicional. Ela surgiu no momento em que, bom, como todos sabem, o Alto de Pinheiros, ele tem, olha que lindas essas imagens. Não é? Ele tem essa característica residencial, né? Ele é um bairro planejado pela companhia City. E por muitos anos, então, a companhia City administrou isso como um loteamento. Então, qualquer construção que fosse acontecer ali, né, qualquer compra e tudo mais, era mediada pela companhia City. E nessa década de 70 foi quando se passou as autorizações, licenças e tudo mais para ser administrado pelo poder público, pela prefeitura. Enfim, os moradores preocupados pela preservação desse lindo bairro Jardim, pelas suas áreas verdes, pela questão desse zoneamento que é, né, estritamente residencial, com alguns pontos de comércio e serviços. Então, formou a Associação do Bairro, né, para, primeiramente, zelar por essas características de bairro Jardim, de bairro residencial, mas também, ao longo do tempo, ela foi sendo uma expressão dos desejos, das questões que o bairro precisava pensar. Então, aí na preservação das áreas verdes, nas questões de segurança, nas discussões com o município para pensar a evolução da cidade, o seu plano diretor, as leis de zoneamento, enfim, e tudo mais que os moradores tenham interesse. Então, a gente tem hoje uma atuação muito grande em questões de sustentabilidade, do manejo do lixo, enfim, mobilizando os moradores para cada vez mais essa atitude mais consciente, mais sustentável, mais cidadã. Muito bom, Márcia. Você falou uma coisa que é importante, né? Como que é a participação dos moradores, né, com a associação, o envolvimento deles dentro das atividades e até, às vezes, dos encontros, reuniões, né? Eles são bem atuantes? Então, bom, a Associação de Moradores, ela é reflexo desse engajamento dos próprios moradores do bairro, né? Então, nós, moradores, podemos nos tornar associados da SAAP, contribuindo com ela financeiramente, tanto residências, como empresas, como organizações, assim como a própria igreja é engajada nas ações da Associação do Bairro. Mas também não só isso, né? Participando ativamente da gestão, então se candidatando para um cargo voluntário de diretoria, ou seja, doando horas voluntárias para desenvolver projetos, nós dividimos e cada um dos moradores lidera uma frente de atuação, ou simplesmente participando das ações. Então, tem diversas das atividades que a associação faz ou apoia, que depende do engajamento dos moradores. Eu vou dar 2 exemplos que são em áreas distintas, ou melhor, 3 exemplos que são bons para as pessoas entenderem na prática como é que isso acontece. Então, por exemplo, tem um programa da Polícia Militar do Estado que chama Vizinhança Solidária. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é quando os vizinhos de uma rua se unem, né, montando seu grupo de WhatsApp aí para trocar informações sobre segurança preventiva. E esses grupos, eles estão conectados à nossa companhia, que é a primeira companhia que fica ali no Parque Vila Lobos, né, hoje liderada pelo capitão Pettinato, e ele passa essas orientações de prevenção de segurança para
um líder desses grupos que dissemina para os moradores. Então, essa postura vigilante contribui com a segurança do bairro todo. Outro exemplo importante é de praças que a gente tem aqui no bairro que são bastante bonitas, grandes, frequentadas, como a Praça Província de Saitama, como a Vicentina de Carvalho, como a Conde de Barcelos, que elas são mantidas pelos moradores. Então, eles contribuem, cada um de uma forma, cada praça tem o seu jeito, aí eles se cotizam e complementam, às vezes, o serviço que a própria prefeitura faz de zeladoria, dando aquele toque de manutenção no parquinho, doando, às vezes, um brinquedo, mantendo uma limpeza aí um pouco melhor dessa praça para que todos os moradores e os frequentadores do bairro possam usufruir desses espaços públicos, né? E ainda uma terceira, que aí fica um convite já para quem estiver assistindo, no dia 18 de setembro, um sábado, a gente tem a nossa campanha de coleta de lixo eletrônico, que são vários, para além até de lixos eletrônicos, são vários desses lixos que a gente vai acumulando ao longo da vida, né, ao longo de meses, e que precisam ter um descarte especial com um olhar dedicado para não impactar negativamente no meio ambiente. Então, a gente vai ter uma coleta esse ano, depois eu compartilho com vocês as informações para que vocês possam disseminar aí para o público. Com certeza. Da TV. Claro, com certeza. Agora, Márcia, uma outra questão importante quando a gente fala em bairro, quando a gente pensa também na atuação das associações de moradores, é a questão do zoneamento dos bairros, né? O que pode ser construído, o que não pode, qual a altura dos prédios, enfim, o que pode ter ou não pode ter no bairro. Eu queria que você explicasse um pouco essa questão do zoneamento para quem não conhece, obviamente, e falasse um pouco a respeito disso aqui no Alto de Pinheiros. Como é que a associação tem trabalhado nesse sentido? Perfeito. Às vezes a gente vai querer morar num lugar, compra uma casa, um apartamento, e a gente nem sabe quais são as regras, né, daquele espaço. Que basicamente essa questão de zoneamento, ela diz muito em relação ao que pode ser construído, o que é permitido lá. Então, tem padrões arquitetônicos, como você mesmo disse muito bem, às vezes é a altura, ou às vezes são os recuos que o imóvel tem que ter, e até o seu uso mesmo, o que é permitido lá. E por que é isso? Porque são regras de como a cidade vai conviver, como os moradores daquele espaço, junto com os negócios, né, junto com as organizações, elas conseguem conviver de forma harmônica. Então, são regras que a cada ciclos, né, o plano diretor normalmente ele tem um ciclo alongado de mais de 10 anos, é um planejamento da cidade para como ela vai crescer e evoluir. Como eu disse, o bairro do Alto de Pinheiros ele é um bairro planejado, diferente de muitas áreas, né, da cidade de São Paulo, que teve um crescimento mais orgânico. Então, ele foi um bairro planejado para ser um bairro residencial. E assim ele se mantém, mas com pequenas alterações que, quando tem essas revisões do plano diretor ou da lei de zoneamento, como a gente teve alguns anos atrás, a gente consegue fazer ajustes para estar de acordo com o desenvolvimento da cidade. Então, por exemplo, o Alto de Pinheiros, quando surgiu em 1940, 50, 60, quando os primeiros moradores vieram para cá, era praticamente um bairro remoto, longe do centro, uma característica quase que rural, bucólica, né? Então, assim, o fluxo da cidade ele acontecia nas marginais, e o bairro era bastante preservado, muito tranquilo. Mas ao longo da evolução da cidade, com o surgimento, por exemplo, da melhor, por exemplo, expansão da Vila Leopoldina, de toda aquela região próxima ali do CEAGESP, que liga um pouco mais, vamos dizer assim, o centro da cidade com o bairro, ele acabou se tornando também um bairro de passagem. Então, muitas das ruas que a gente até tinha como uma rua que era de moradias residenciais, elas tiveram alteração do que a gente chama de uso, né, do zoneamento. Então, por exemplo, a Avenida Diógenes, a São Walter, elas passaram a ter um uso de serviço, né, que a gente chama de zonas corredores, porque o alto fluxo de carro, linhas de ônibus que cortam. Então, o município foi entendendo que as características dela foi mudando de residencial para uma zona corredor que poderia ter esse outro tipo de uso. Mas o cuidado que a gente tem que ter é porque é um bairro residencial. Então, ele tem, as pessoas têm a casa
que, por exemplo, você tem às vezes um serviço e na rua de trás é uma residência. Então, essa consideração entre os vizinhos e a harmonia entre esses espaços, para que cada um possa ter o seu silêncio, a sua tranquilidade, ao mesmo tempo que o serviço possa atuar de forma, enfim, em sua plena capacidade, existem essas regras de convívio, que elas versam sobre que tipo de serviço pode ter ali, qual que é o tipo de construção e parâmetros que a gente chama, né, que é a altura, os recuos, enfim, número de andares, às vezes tem essa restrição, como tem aqui no Alto de Pinheiros, né, então a gente só pode 10 metros de altura, tem os recuos que são obrigatórios, e também tem uma questão que a gente chama de incomodidade, que é o nível de barulho, por exemplo, que pode ter. Então, numa zona residencial, ela é mais baixo o nível de barulho que você pode ter do que uma zona mista, que é, por exemplo, nossa vizinha Pinheiros, nossa vizinha Vila Madalena, que tem alguns espaços, e daí sim você vê a convivência maior de comércio com prédios de residência e serviços, enfim, e que são chamadas essas zonas mistas. Então, essas regras que chamam plano diretor e lei de zoneamento falam por isso. Agora, uma coisa que é importante também falar, só 4% do município de São Paulo é zona estritamente residencial, como o Alto de Pinheiros. Então, realmente é um espaço privilegiado, que ele deve ser preservado e respeitado essas características. Muito bom. Tá certo. Olha, isso é interessante. Né? Essa informação final foi bem interessante. E, Márcia, a questão da segurança e serviço local, né? Como que é feito, a questão das decisões e esse cuidado, né, que é feito aqui na região? É um bairro que oferece muito disso, né? Tanto na questão da segurança, como na questão de acesso a serviços. A gente tem de tudo aqui, né, no bairro. É um bairro bastante que acabou se tornando um bairro central, né? Então, a gente ele foi planejado, então a gente tem a Praça Pan-Americana, que ela tem serviços muito próximos, você tem bancos, você tem supermercados, você tem alguns restaurantes, enfim, um pouco de comércio ali, né? E tem os serviços que são nessas vias grandes que cortam o bairro, que é a Avenida Pedroso de Moraes, a São Walter, alguma coisa surgindo na Diógenes, mas ela também tem os bairros vizinhos que tem um comércio também bastante vibrante. Então você fala da Lapa, você fala da Vila Madalena, você fala de Pinheiros, quer dizer, acaba sendo uma região muito bem servida aqui. Em 15 minutos, 10 minutos, às vezes de bicicleta, a gente também é cortado por uma grande ciclovia, né, que vai por toda Pedroso, liga, então você não precisa nem pegar seu carro, você pode ir de bike para os lugares, né? Então a gente consegue, sim, muito privilegiado nesse aspecto. E em relação à segurança, também é um bairro bastante seguro. E aí é um esforço coordenado, né, das próprias polícias, com o papel da associação do bairro e dos moradores também, que se engajam em projetos que a gente, ao longo dos anos, foi desenvolvendo para melhorar a segurança do bairro. Então, por exemplo, um trabalho que foi feito que é muito legal, em parceria aí com o governo do estado, foi a adesão ao sistema Radar Detecta. Então, a SAAP foi a primeira associação de bairro a fazer um convênio com o governo do estado para colocar câmeras de segurança inteligentes. O que fazem essas câmeras, né? Elas têm a capacidade de olhar as placas do carro e ler em tempo real e checar isso com um banco de dados da polícia para ver se é um carro roubado ou que participou de alguma ocorrência, enfim. E aí integrar isso ao sistema de informação e passar essa informação em tempo real para a polícia para que ela possa agir caso tenha alguma ocorrência. Então ela funciona de forma preventiva, né? A tecnologia a favor da segurança, mas também de uma forma resolutiva. Então, se tem algum crime aqui na região, a Polícia Civil, quando vai fazer o processo de investigação, ela consegue acessar essas informações e aí investigar o que ocorreu, conseguir pegar os criminosos. E isso foi um projeto bem legal, porque ele foi coordenado pela Associação do Bairro, mas teve o envolvimento de muitos moradores. Mais de 80 moradores participaram, contribuindo financeiramente para a aquisição dessas câmeras. A SAAP é responsável pela manutenção delas, mas algumas delas também foram por instituições, como a igreja,
que também colocou aí do seu entorno para contribuir não só com a segurança da igreja, mas também, né, e das pessoas que frequentam esse espaço, mas também acaba contribuindo como o bairro como um todo, né, ou com a cidade como um todo, porque Exatamente. ela está próxima a vias de alto fluxo. Então, essa colaboração, essa união de esforços ajudou e tem ajudado muito a questão da segurança no bairro. Então, hoje a gente tem uma rede de câmeras que elas estão em pontos estratégicos que foram definidos em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil da região, em que elas têm tanto essas câmeras que fazem essa parte de leitura de placa, né, para esse sistema de inteligência do sistema Detecta, mas também câmeras de vídeo monitoramento, que são aquelas que olham um pouco a movimentação, né, das ruas e com isso conseguem ter mais olhos e assim zelar pela segurança do bairro. Tá certo. Agora, Márcia, para a gente pensar daqui para frente, né? Porque assim, nós estamos avançando com o processo de vacinação, mostramos isso agora há pouco, inclusive aqui no Notícias do Bem, vai começar a terceira fase para os idosos e tal. A gente meio que está retomando, as coisas vão voltando gradativamente, lentamente, mas vão voltando a uma certa normalidade. Nós tivemos um período de pandemia, em que pouca coisa pode ser feita, eu imagino, mas eu acredito que a associação tem um planejamento já, talvez, começado a ser definido, ou já definido, para 2022. Eu queria que você falasse um pouco daqui para frente, né? Quais são os planos da associação? Tá bom. Bom, a gente teve bastante ativo até nesses períodos de pandemia, a associação nunca para, a gente teve que frear um pouco as ações que a gente tinha presenciais, né? São muitas atividades que aconteciam, por exemplo, em praças do bairro, para fortalecer a convivência entre os moradores, levando lazer, cultura, projetos de sustentabilidade. Mas as prioridades para a associação, para esse, vamos dizer, esse ciclo, né, desse ano que vai até aos próximos 2 anos, elas continuam muito na frente que a gente já vem trabalhando, na preservação das características do bairro, nas questões de áreas verdes e na segurança. Então, nessas frentes, quando a gente olha, por exemplo, para a questão de preservação das características do bairro, agora nesse segundo semestre estão começando as discussões de revisão do plano diretor. Ela afeta pouco o nosso bairro, porque não vão ser discutidas as leis de zoneamento, mas enfim, a gente sempre tem uma participação ativa para saber como o município está pensando o seu desenvolvimento, porque pode ser que coisas não, né, questões não se alterem no bairro, mas que tenham um impacto indireto sobre a vida do bairro. Então esse é um aspecto que a gente está olhando. O segundo que eu falei são das áreas verdes. Como disse, acho que a população ela está ressignificando essa ocupação do espaço público, e acho que a pandemia nos mostrou bastante isso. A preocupação em se estar em áreas abertas, nas áreas verdes, o quanto elas contribuem para o nosso bem-estar, enfim, para as questões de saúde mesmo nossas. Então, o que a gente vem trabalhando com os moradores é o olhar dessas praças, desenvolvendo projetos onde a parceria entre os moradores, o poder público e às vezes a iniciativa privada conseguem zelar por esses espaços. O que a gente tem atuado bastante é numa praça bem grande que fica divisa com a Lapa, muitos deles conhecem até como Mirante da Lapa, que é a Valdir Azevedo, que a gente conseguiu algumas articulações com o poder público, com emendas parlamentares de vereadores que contribuíram com o espaço para reforma de passeios internos, então os moradores conseguem ir lá, né, os frequentadores conseguem ir lá e caminhar com mais tranquilidade, num caminho seguro, né, que não vá trazer risco para eles. A gente tem trabalhado também com um grupo de skatistas nessa praça, que ocuparam o espaço e estão trazendo benfeitorias para o lugar, ajudando a preservar onde eles usam para a prática do skate e também pactuando regras de convívio, né? Como é que isso é usado, entendendo que ali no entorno moram pessoas, que logo do lado de onde eles praticam o skate tem também outros grupos, tem o parquinho, tem a quadra poliesportiva, então, enfim, através desse diálogo,
ter uma convivência mais harmônica. E assim como essa, tem uma outra questão que é a Praça do Pôr do Sol, que tem sido um desafio para a gente, né, para os moradores do entorno, com a frequência, essa característica que ela tem de ser um ponto turístico da cidade, que todo mundo tem o maior carinho por ela, e como que a gente consegue fazer com que ela seja melhor preservada. Então, isso são achar esses arranjos onde todo mundo tem que contribuir para essa manutenção e zeladoria do espaço público. E na questão de segurança, a gente vai continuar com os investimentos na tecnologia a favor da inteligência para a segurança pública, então o investimento dessas câmeras, também continuando a apoiar a formação de grupos de vizinhos solidários que olham de maneira preventiva a questão da sua rua, a segurança da sua rua, e também o terceiro elemento que a gente pretende começar a implantação esse ano, que é apoiar o credenciamento de vigias. Como é uma área muito residencial, às vezes os moradores, eles contratam esses profissionais que ficam trabalhando na rua para vigiar a casa. Mas eles não sabem que esse profissional ele tem que ser cadastrado na Polícia Civil. Tem uma lei estadual que pede o cadastramento desse profissional para ele receber uma credencial de vigia. Então, o morador, a gente vai fazer todo um processo de conscientização com esse morador para que ele entenda o que são essas responsabilidades, uma vez que ele está contratando um profissional que está ali olhando a rua, né, nesse papel de um link com a segurança do bairro, e que informar e solicitar que esse profissional seja cadastrado na Polícia Civil. Então, a gente também está ajudando esse processo com outras associações, com o Conselho de Pinheiros, que é o Conselho de Segurança, né, Comunitária de Pinheiros, para a gente fazer um esforço coletivo de diversas associações para poder mobilizar um morador, entender, né, esse papel que ele tem quando ele contrata um profissional na rua dele, que ele deve ter contato, deve ter seus dados na Secretaria de Segurança Pública, fazendo esse credenciamento na Polícia Civil. Muito bom. E, Márcia, tem um canal de comunicação, um canal em comum onde as pessoas possam acessar e ter acesso a esse conteúdo? Conhecer mais. Conhecer ainda mais, né? Fazer parte. Quais são os canais de comunicação da associação, né? Vamos lá, a gente tem muita informação no nosso site, então ele funciona quase como uma memória institucional nossa, mas também ele é um depósito, assim, ali você tem informações sobre o bairro. Então, por exemplo, se você tem questões, ficou com dúvida nessa questão do vigia, você pode visitar o site que tem informação lá. Montar um programa de vizinhança solidária, tem informação lá. E é www.saap, que é saap.org.br. E, enfim, lá você tem todas essas informações. E lá também você pode contribuir para a associação. Então, você pode se tornar o que a gente chama de um associado. Que ela tem é uma contribuição voluntária, não é obrigatória, né? Todos nós contribuímos de forma voluntária. A gente tem um valor sugerido que é de R$70 por mês, enfim, para essa contribuição, e pode ser tanto residências como pode ser condomínios, daí tem um valor diferenciado que acaba sendo por até unidade residencial bem menor. E também negócios, organizações, empresas que estão aqui no bairro, frequentam o bairro. Então, tem bastante informação lá. Mas também a gente está presente nas redes sociais, não tem como fugir, né? Então, nós temos nossa página no Facebook e no Instagram também, com bastante informação. E acompanhando esses meios também, a gente tem dicas, né? De outras ações que estão acontecendo no bairro, como recentemente a gente divulgou a ação que vocês estão fazendo, né, na igreja, da campanha de doação de sangue, que é muito importante, né? Então, às vezes as pessoas querem doar, mas ficam pensando no deslocamento, né? Onde ir, e agora a gente vai ter essa oportunidade de fazer aqui mesmo no bairro. Então, essas ações também de outras organizações a gente gosta de promover também tudo que acontece aqui no bairro. Então, é um bom canal de saber não só o que a associação está fazendo, mas também o que está acontecendo no bairro. Acontecendo no bairro, exatamente. É verdade. Márcia Woods, presidente da Associação dos Moradores do Alto de Pinheiros, participando com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Márcia,
Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu tempo para a gente falar desse bairro que é tão bacana, enfim, que mora no nosso coração já também, né? A IPP-TV está sempre... Imagina, a IPP-TV sempre à disposição para a gente falar a respeito de tudo que você quiser divulgar também aqui do Alto de Pinheiros, tá bom? Muito obrigada a todos. Imagina, obrigado. Obrigado a Márcia mais uma vez participando com a gente aqui no finalzinho, né, já do nosso Notícias do Bem, desta quinta-feira. Aliás, deixa eu já justificar aqui, a gente falou que a gente ia mostrar aquela matéria completa da reunião da Junta de Missões Nacionais. A gente promete que amanhã a gente vai mostrar essa matéria para você, tá bom? Então, você que estava acompanhando aí o Notícias do Bem, estava esperando essa reportagem, amanhã, logo na abertura do Notícias do Bem, a gente mostra ela para você. Exatamente. Olha, tá encerrando já. Já está encerrando, mas eu quero mandar um abraço ainda Vamos aqui para o Daniel Honório, a Nadir Pereira, a Eva Vila, né, a Rosineide, a Rita Dickel, que é a mãe da nossa querida apresentadora Lídia Dickel, a Rosângela. Muito bom ter vocês aqui. O Leandro Terrinha disse que já compartilhou a IPTV para a irmã dele, e ela tá assistindo e tá gostando. Boa. Então já conseguiu mais uma para Notícias aqui do Bem, para a IPTV, né, pro canal, né? Exato. Aproveito e peço para ela já se inscrever, né, e ter acesso a todo o conteúdo aqui do nosso canal. Muito bom, gente. A Eva Vila disse que gostou de ver, Quirino, você e a sua esposa, a Cris, no culto, né, contribuindo com o trabalho ali. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém, obrigado. Muito bom. E o Daniel Honório puxou sardinha. Ele disse que não deixa mais de ver Notícias do Bem. Muito melhor do que outros telejornais. Obrigado. Compartilha. Notícias do Bem fica por aqui. A gente volta amanhã, sem falta, a partir das 11h30 da manhã. Lembrando que você pode ver e rever todo o nosso conteúdo no IPP Play. Amanhã a gente se vê. Agora tem Conversa da Tarde com o Marcos Melo. Exatamente. Lembrando que o IPP Play você pode acessar no YouTube, gente. youtube.com/IPP Play. Faça sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. Até amanhã, se Deus quiser, né? Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Tchau. Tchau.